Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de uma santa muito importante, Santa Cecília. A ata de martírios dos primeiros séculos, os 5 primeiros séculos, trazem 7 jovens, 7 mulheres extraordinárias: Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Cecília, Inês e Anastácia. São as 7 mulheres dos dois primeiros séculos. Todas elas foram martirizadas de forma terrível, de tão pavoroso que foi o martírio dessas jovens, que isso ficou marcado assim para sempre na história como as grandes primeiras mártires da igreja, as 7 primeiras, e elas aparecem inclusive no cânon romano, que é a oração eucarística primeira, às 7. Quem foi Cecília? Santa Cecília era filha de uma pessoa nobre da cidade de Roma, ali do Império Romano. Ela, ainda menina, se converteu, conheceu na verdade os discípulos de São Paulo, e ela se torna cristã, pede o batismo ainda criança, é batizada, e depois do batismo ela faz o voto de castidade e virgindade, dizendo que ela não teria homem nenhum e ela seria inteiramente de Cristo. No dia em que ela faz os votos dela, o anjo da guarda aparece para ela e começa a andar com ela 24 horas por dia, a acompanha dia e noite, e ela conversa com ele como se estivesse falando com uma pessoa normal, o seu anjo da guarda. E o anjo dizia que ele seria o protetor, o guardião da virgindade dela, de tal forma que qualquer homem que tentasse se aproximar dela, ele mataria, e ele acompanhou ela então durante todo o tempo. Mas ela, como era o costume de todas as jovens, foi também prometida em casamento a um homem chamado Valeriano. Ela não teve jeito, teve que se casar. Com muita tristeza, no dia do casamento, ela entra para o casamento, se casa e vai para casa com o jovem, com o noivo. E quando chega no quarto, na noite de núpcias, ela diz: senta aí, vamos conversar, que eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Eu sou cristã, sou católica, se você quiser me denunciar para o império, pode denunciar, porque todos os cristãos eram clandestinos, e eu não terei relações sexuais com você de jeito nenhum. Começou a explicar e falou que ela via o anjo da guarda dela, e ele disse que só acreditaria se ele visse o anjo. Ela disse: tem uma condição para você ver o meu anjo da guarda, você tem que se batizar também. E ele aceitou o desafio. Alguns dias depois ele fez uma peregrinação, foi até o Papa Urbano I, pediu o batismo. Depois que ele foi batizado, ele viu o anjo de Santa Cecília, conversou com ele, explicou, e ele se tornou também um grande santo. Ele pediu que o irmão dele também, chamado Tibúrcio, pudesse se converter, e os 3 então começaram a viver fervorosamente a fé. Não sabemos por que Santa Cecília está ligada com a música, se ela era música de fato, mas ela é sempre representada com um instrumento musical, ou o piano, ou então a harpa, o violão da época deles lá. Então aconteceu que os 3 foram denunciados por serem cristãos, apesar de muito ricos. Eles foram denunciados. Os 2 primeiros foram martirizados, o marido dela e o cunhado, e ela ficou por último. Ela foi levada então diante do imperador, foi julgada, condenada por ser cristã. As pessoas ao redor dela pediam para que ela incensasse o deus pagão, e ela dizia que jamais faria isso. Ela foi então presa em uma espécie de sauna da época deles, com o vapor o máximo, e ela ficou ali um dia e uma noite dentro do vapor, e depois que sai dali, ela sai intacta. Levam ela, torturam, batem, fazem tudo que é tipo de coisa com ela, de torturas, e por fim ela foi levada para a praça para ser degolada. O carrasco, com uma machada, deu 3 machadadas e não conseguiu cortar o pescoço de Santa Cecília.
Ela extremamente ferida, o pescoço quase decapitada, mesmo assim ainda sobreviveu 3 dias, agonizando. E as pessoas ali via a agonia dela, e mesmo sem conseguir falar direito, ela ainda cantava os louvores a Deus. 3 dias depois, ela foi liberta dos seus sofrimentos. Ela foi tão famosa que a casa onde ela morreu foi depois construída uma basílica em cima, uma grande igreja depois, né, da libertação dos cristãos poderem fazer o seu culto, né, cristão, depois de 313. Ela morreu ainda no ano de 230. Jovem, cheia de fé, deu a vida por causa de Cristo. A Igreja Católica, ela sempre foi, é feio dizer isso, mas é verdade, ela sempre foi alimentada pelo sangue. O sangue de Jesus foi o primeiro derramado na cruz, o sangue das 7 mártires dos primeiros séculos, o sangue de Estevão, de Pedro, de Paulo, de todos os apóstolos de Cristo, o sangue de muita gente ao longo dos séculos. Mas, na verdade, a igreja ainda continua precisando de sangue, do meu sangue, do seu sangue. Talvez a gente não seja levado no meio da praça para ser martirizado, assim como Cecília e tantos outros, mas nós somos chamados a dar o nosso sangue no dia a dia, no silêncio, na oração, na resignação, no cumprimento dos mandamentos, no serviço aos irmãos, às vezes na humilhação, em tantas coisas que nós somos chamados. A igreja ainda precisa de sangue, ela precisa do seu sangue para continuar vivendo. E o Espírito de Deus, que deu a Cecília a coragem de ser esta grande mártir, também alimente nossos corações.